estarmos aqui, eu e o meu irmão Lance. Amém. Ele gosta tanto de ser meu irmão, que ele é irmão na carne e também irmão na fé. Amém. Amém, glória a Deus. Estamos muito felizes de ver os irmãos. Amém. De coração a gente fala isso. Nós temos aprendido a amar os irmãos, cada um de vocês. Tenho lembrado dos irmãos nas minhas orações. Amém. Né? Não lembro às vezes o rosto de todos, né? Porque a gente vai se familiarizando ainda. Às vezes esqueço o nome de alguns, né? Mas já lembro do irmão Emanuel, irmão Flávio, né? Irmão de Jalma, irmão de Asa, a esposa dele, irmã Isolde, que eu acho que é uma saidinha. Né? E alguns eu lembro do rosto, mas claro, o Billy e a Solange, né? Que eu já conheço um pouquinho mais a turma. Mas alguns eu lembro do rosto, não me lembro o nome, mas eu tenho apresentado os irmãos diante do Senhor. Tá? Amém. Estamos aqui. E quando a gente vem aqui, irmão, a gente vem com o coração para cooperar com os irmãos, né? Paulo diz que Paulo plantou, né? Apolo regou. E a gente vem com crescimento, com o sentimento de cooperar com os irmãos, né? De ser útil em alguma coisa para os irmãos. E às vezes a gente até se sente como aquela pessoa, talvez um rapazinho que estava ali no Evangelho. Os Evangelhos falam de um rapazinho, né? Não me lembro se especifica que era um rapaz, mas que tinha apenas 5 pães e 2 peixes, né? E às vezes a gente se sente assim, com 5 pães e 2 peixes. Uma multidão para alimentar. O que é que a gente vai fazer com 5 pães e 2 peixes? É possível alimentar uma multidão com tão pouco? Glória a Deus. E muitas vezes é assim que a gente se sente com tão pouco, né? Senhor, como é que eu posso cooperar com o Senhor? Eu tenho tão pouco para te dar. Mas, irmãos, quando a gente oferece ao Senhor o que temos, Amém. como esses hinos todos que cantamos, que falam sobre consagração, sobre adoração, sobre entrega de todo o nosso ser ao Senhor e tudo. E quando nós falamos de entregar todo o nosso ser ao Senhor, espírito, alma e corpo, né? E eu quero falar um pouco também sobre isso nessa noite, sobre entregar todo o nosso ser ao Senhor, espírito, alma e corpo. Então, muitas vezes a gente se vê tão pequeno diante das necessidades que nos sobrevêm. Sejam necessidades espirituais na família, sejam necessidades espirituais com nossos filhos, com os nossos vizinhos e amigos, pessoas que o Senhor coloca em nossas vidas. Às vezes nós enxergamos as necessidades das pessoas e nós olhamos para nós mesmos e dizemos: Senhor, como é que eu vou suprir essa pessoa? Eu vejo que ela precisa tanto de Ti. Eu vejo que essa pessoa precisa conhecer o Senhor. Ah, Senhor, mas eu não tenho tanto conhecimento da palavra. Eu não sei falar como aquele irmão, como aquela irmã. Eu não tenho, Senhor, tanta coisa. Né? Então, onde nós vamos buscar, irmãos, aquilo que nós não temos? A Bíblia diz que em Jesus está escondido todos os tesouros da sabedoria. Aleluia. Aleluia. No Obrigado. Senhor Jesus, irmãos, no Senhor Jesus está escondido. E sabe de uma coisa? Tudo isso está disponível a nós Amém. pelo Espírito Santo, Amém. que em nós habita. Amém. Amém. Vamos orar? Amém. Glória a Deus. Pai, nós somos gratos ao Senhor Muito obrigada. por Tua grandiosa graça que nos alcançou em Cristo Jesus. Amém. E não é sem sangue que nós comparecemos diante de Ti. É verdade. É pelo sangue da nova aliança. Aleluia. É pelo sangue vertido na cruz que nos abriu um novo e vivo caminho. E nós adentramos esse lugar santíssimo, onde antes somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, não sem sangue, que primeiro oferecia por si mesmo e depois pelos pecados do povo. Mas que agora, pela carne rasgada do Senhor Jesus,
que representava o véu do templo que foi rasgado. Aleluia. Esse lugar que antes era separado. Oh, Senhor. Esse lugar que antes nos mantinha do lado de fora. Onde nós éramos proibidos pela lei de entrarmos. Onde somente este sumo sacerdote uma vez por ano podia entrar. Mas que agora nós, aleluia, nós podemos entrar. Aleluia. Nós podemos entrar. Glória. Obrigado, Pai. Aleluia, Senhor. Obrigado, Pai. Glória a Deus. Nós podemos te adorar. Sim, Senhor. Tu és o Deus e o Pai do nosso Senhor Jesus. Amém. E quando o Senhor ressuscitado apareceu àquela mulher, o Senhor disse: dizei aos meus irmãos. E o Senhor relata ali que o Senhor, que o Pai é o teu Deus e o nosso Deus. Amém. É teu Pai e o nosso Pai. Aleluia. Aleluia. Obrigado. Obrigado, Jesus. Porque o Senhor fez isso por nós. Amém. E nós não queremos desprezar essas coisas. Obrigada. Nós queremos viver nesse lugar que foi aberto para nós. Amém. O Santo dos Santos. E permanecer na tua presença. Ainda que tudo se abale. Ainda que tudo, Senhor, lá fora grite. Ainda que tudo lá fora nos tente a sair desse lugar. Nós queremos ali permanecer Amém. na tua presença. Tua presença vale mais que 1000 dias. Amém. Um dia na tua presença vale mais que 1000 anos. Vale mais que 1000. Nós te louvamos por esse acesso que temos Amém. Amém. Obrigado. pelo sangue de Jesus. Amém. Amém. Glória ao Pai. Louvado seja o Senhor. É tão bom, irmão, a gente ter acesso ao Pai. Amém. Queria ler, vamos fazer o seguinte, que tal todos nós lermos o Salmo 100. Salmos, capítulo 100. São 5 versículos. Poderia, cada irmão ler um versículo. Pode ser em versões diferentes. De repente a gente pode até reler novamente em outras versões. Mas eu vou começar então, tá? Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. 2. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu Pai. Amém. Somos do seu povo, e rebanho do seu pastoreio. Amém. 4. Entrai pelas portas dele com gratidão e em seus átrios com louvor. Louvai-o e bendizei o seu nome. Amém. Por quê? Porque o Senhor é bom, E a sua misericórdia. Amém. e a sua verdade estende-se de geração em geração. Amém. 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 Alguém tem a versão aí NVI, nova versão internacional? Alguém tem? Não, né? Amém. Então celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Aleluia. Quantos estão alegres, irmão? Nessa noite? Amém. Você não tem que estar alegre porque eu estou perguntando. Mas porque você serve ao Senhor. Amém. Aleluia. É certo que às vezes a gente passa por uns maus bocados. Né? Mas diz que a alegria é um fruto do Espírito Santo. O Senhor diz que a alegria que Ele nos dá, ninguém roubará. Amém. Né? É possível um cristão entristecer-se? Sim, é possível um cristão entristecer-se. Mas Paulo diz: entristecidos, porém alegres. Olha só. Como isso é possível, né? Mas, irmãos, nosso Deus é um Deus que renova as nossas forças. A Bíblia diz que
bem-aventurado o homem que espera no Senhor. A Bíblia está cheia de bem-aventuranças, né? Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Amém. Davi, Salmo 90, não me lembro agora, um Salmos, né? Não sei se é de Davi. Ele diz assim: passa o homem como a sombra, em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem os levará. Mas eu, ó Senhor, que espero? És a minha esperança. Louvado seja o Senhor. Por isso nós podemos estar alegres. E embora algumas vezes entristecidos, nós podemos ter esperança. Que o nosso Deus é o Deus de toda a esperança. Aleluia. Então esses salmos, irmãos, ele nos convida a celebrar com júbilo a Deus, a oferecer a Deus a nossa adoração. Esses salmos, não se sabe exatamente quem é o autor, quem é a autoria desses salmos, se é Davi. Provavelmente, né, foi Davi. E era um convite ao povo de Israel para entrar no templo com ações de graças, com louvores, né, com o coração alegre, grato. Ele diz assim, versículo 2, né, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Olha só, irmãos, o Senhor nos convida a cantar, a exaltar o seu nome, a louvar o seu nome. Você acredita que o Senhor tem prazer no nosso louvor? Né? Frutos de lábios que confessam o seu nome. Louvado seja o Senhor. E no versículo 3 diz assim: sabei. Eu queria ver se algum irmão tem outra versão. Não sei se alguém vê. Você está comigo? Não sabia. Reconheçam que o Senhor é Deus. Né? Aqui diz: sabei que o Senhor é Deus. Então é um reconhecimento. Quando nós estamos aqui oferecendo cânticos ao Senhor, nós estamos não apenas com os nossos lábios, mas o coração precisa estar o quê? Reconhecendo quem Deus é. Amém. O que Ele faz, o que Ele fez por nós e o que Ele fará por nós. Amém. Por isso que nós podemos louvá-lo, reconhecendo quem Ele é. Irmãos, e só alguém que conhece o Senhor, que reconhece quem Ele é, pode cantar para Ele. Amém. Pode louvar, pode oferecer uma verdadeira adoração, que hoje é em espírito e em verdade. Amém. Então, saber que o Senhor é Deus. Aleluia. Amém. Foi Ele quem nos fez e dele somos. Aleluia. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Reconhecemos que Ele nos fez, e não apenas que Ele nos fez, mas como nós somos rebanho, ovelhas do seu rebanho, Ele é aquele que nos sustenta. Ele é aquele que nos guarda. Ele é aquele que nos apacenta, que nos guia a pastos verdejantes e a águas tranquilas. E outra coisa, Ele refrigera a nossa alma. Amém. Você está angustiado? Você tem passado por muitas tribulações? Sua alma está cansada, fatigada? Vá àquele que é o bispo e pastor das nossas almas. Amém. Irmãos, Ele tem um refrigério para a nossa alma. Ele tem um descanso para a nossa alma. Ele disse: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. Nós usamos muito esse versículo para evangelizar, e não está errado, porque há muitas almas cansadas e aflitas lá fora, que precisam do refrigério do Senhor. Mas por que nós oferecemos a essas pessoas? Porque diz que pregar o Evangelho, irmãos, é uma alma faminta que encontrou um pão, o pão da vida, entregando ao outro esse pão. Há uma alma também que está à procura desse pão, que está faminta. Você é uma alma faminta e você encontrou o pão da vida. Aí você encontra, o Senhor coloca alguém que também está faminto por esse pão que você já provou. Porque o Senhor é bom, nós já provamos que o Senhor é bom. E aí você vai e alimenta essa pessoa com esse pão da vida, com essa água viva que você também tomou. Nós não podemos perder, irmãos, o vigor e o fogo do Espírito Santo em nós. Nós precisamos rogar a Deus para que essa chama do Evangelho arda em nós.
Precisamos arder pelas almas lá fora. Amém. Precisamos pregar o Evangelho. A quem? Às vezes a gente quer ir para a África e não queremos atravessar a rua para ir na casa de um vizinho para levar o pão vivo que desceu do céu. Não é levar religião, não é levar doutrinas mortas, mas é levar aquele que vivifica os mortos, que deu vida a nós. Louvado seja o Senhor. Amém. Então nós temos que reconhecer que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Ao reconhecer quem o Senhor é, irmão, nós podemos oferecer a Ele uma verdadeira adoração. E muitas vezes nessa adoração nós temos expressões, nós podemos levantar as mãos, né? Nós temos que ter liberdade, né? Às vezes se você sentir, né? Eu creio nisso, irmãos, e nós temos que ter liberdade, né? Como o irmão citou aquele versículo que o apóstolo Paulo fala, onde há o Espírito Santo, claro que tudo é feito com, né? Com decência, com reverência, né? Mas se você quer levantar as mãos, você levanta. Se você quer dizer uma palavra de louvor a Deus, né? Senhor, eu te agradeço, eu te louvo, né? O irmão que está do seu lado também vai. Você está dizendo, ministrando ao Senhor. Nós somos aqui sacerdotes. A Bíblia diz que nós somos sacerdotes da nova aliança. Nós somos sacerdotes de uma nova aliança. Então você está aqui ministrando ao Senhor. O sacerdote, ele ministrava ao Senhor. Ele ministrava ao Senhor. Era ele, né, no santo lugar. E o sumo sacerdote era ele, sozinho, no santo dos santos, uma vez por ano. Mas eles estavam ministrando ao Senhor. Então você, quando você está aqui, embora nós estamos juntos coletivamente, mas nós estamos ministrando ao Senhor, reconhecendo a sua bondade, a sua misericórdia. Quanto Ele é bom conosco, irmãos. O Senhor é tão bom conosco, irmãos. O Senhor tem nos abençoado. Às vezes a gente está ali na casa dos irmãos, tomando café, e fica lembrando, né, na nossa infância, né, às vezes as dificuldades que tivemos, nossos pais, nossos traumas, nossas dificuldades, como o Senhor nos alcançou, como o Senhor nos deu o nosso marido, a nossa esposa, nossos filhos, as experiências boas que nossos filhos tiveram, as ruins, o quanto temos aprendido, o quanto o Senhor tem nos ensinado, quantas coisas, irmãos, o Senhor está nos ensinando, o Senhor está nos preparando, irmãos. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Amém. Mas eu queria ler alguns versículos com os irmãos, porque aqui, o que é que está no meu coração? Eu quero falar sobre esse versículo 2. Servir ao Senhor com alegria. Queria fazer uma pergunta para os irmãos, tá? Quantos irmãos servem a Deus há quase 10 anos? Há quase 10 anos. Levanta a mão. Nossa. Quantos irmãos servem a Deus há quase 20 anos? Levante a mão. Vamos lá. Quantos irmãos servem a Deus há quase 30 anos? Levante a mão. Então, já começou as mãos a levantar. Quantos servem a Deus entre 30 e 40 anos? 50 anos. Ô, glória! 60 anos. A irmã Sueli. 60 anos. Sueli, né? A irmã Sueli. Quantos anos a irmã serve a Deus? Mais ou menos. 50. 50 anos. 50. Eu saí do sítio e vim para a cidade. Amém. Aceitando Jesus. Aleluia. Graças a Deus pela sua vida, irmã. Irmã é um exemplo de perseverança na fé. Uma fé não fingida. Uma fé verdadeira, né? Que nós temos que seguir o exemplo dos irmãos que estão há mais tempo servindo ao Senhor. Então, servir ao Senhor, irmãos, é com alegria. E nós precisamos ter esse hino, irmãos, que nós cantamos, que os irmãos talvez não conheçam, a maioria dos irmãos aqui. Diz assim: Senhor, não quero. Essa música está chata. Está cheio de pernilonguinhos. Eu acho que ela pensa que também está tendo oportunidade. Está na terça. Então esse hino diz assim: Senhor, eu não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Irmãos, não importa quantos anos nós temos, nós não podemos deixar que o brilho dos nossos olhos se perca, se apague. Você lembra do primeiro dia
conheceu Jesus, da alegria que você sentiu. Você lembra? Eu lembro. Eu era um jovenzinho lá no Nordeste, completando quase 15 anos de idade, cheio de dúvidas, cheio de problemas, cheio de pecados. Fui para uma reunião, os irmãos estavam muito alegres, cantando louvores a Deus. Não me lembro, foi dia 22 de maio de 1994, dia do aniversário do meu irmão, da minha mãe e da minha tia, que são gêmeos. Ele nasceu no dia do aniversário delas. E naquele dia, irmãos, eu vi aquela alegria naquele povo. Os irmãos chegaram me abraçando, me dando boas-vindas naquela reunião. E eu não me lembro qual foi a pregação, irmãos, mas eu me lembro a letra de um hino, que dizia assim: a vitória pertence aos filhos de Deus. E essa palavra, filhos de Deus, acendeu meu coração. Eu disse, eu também quero ser um filho de Deus. Amém. Aleluia! Aleluia. Eu criei, o Espírito Santo me convenceu dos meus pecados. Naquela noite, eu creio que houve um novo nascimento. Meu espírito foi regenerado. Eu recebi a vida de Deus. O Espírito Santo passou a habitar em meu espírito. Amém. Só que na caminhada, irmãos, ontem nós estávamos visitando um casal e eu estava falando para esses irmãos, né, que nós estamos, de acordo com o apóstolo Paulo, 1 Coríntios capítulo 9, nós estamos com um atleta numa carreira e que nós temos que lutar segundo as normas para não ser desqualificados. E o próprio Paulo, como o irmão me lembrou no início da reunião, compartilhando comigo, lá em Filipenses, diz que ele ainda não alcançou, mas que ele, esquecendo das coisas que para outras ficam, avança. Amém. Aleluia. Então quer dizer que nós estamos numa carreira, podemos estar há um ano, 10 anos, 5 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos, não importa. A questão é que nós não podemos perder o brilho do primeiro amor pelo Senhor. Nós não podemos deixar de amar o Senhor, irmãos. Custa o que custar, guarde o seu contato. Tem um hino da harpa que diz: guarda o contato com o Salvador. Guarda aquele momento de comunhão. Não deixe. Deixe tudo. Deixe tudo. Guarda esse contato. Regue o teu amor, a tua vida com o Senhor em oração. Cancele compromisso. Deixe tudo para o segundo e terceiro lugar. Acorde mais cedo se você trabalha, pelo menos meia hora antes. Para você ter contato com Deus. Para você enfrentar o mundo lá fora. Não é fácil, não é pirata? A violência desse mundo. As pessoas nervosas. Os empregados estressados. O patrão te oprimindo. Exigindo de você a empresa, o lucro, resultados. Mas você antes, irmão, teve contato com o céu. Amém. Com Deus vivo. Amém. Ele vai te dar sabedoria em todas as coisas. Como lidar com essas pessoas estressadas. A paz de Deus guardará o teu coração. Amém. E o teu pensamento em Cristo Jesus. Amém. Então, servir ao Senhor com alegria. Servir ao Senhor com alegria. O que é servir ao Senhor? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar alguns versículos aqui, são 5. Aí cada um fica responsável de ler. Levanta a mão quem for ler. Aí depois que eu terminar, aí você vai começar a ler. Alguém fica aí com Mateus 23, 11. Amém? Vamos de já. João 12, 26. Irmã Emanuel. Marcos 10, 42 a 45. A irmã Sônia. Lucas 22, 27. A irmã Solange. Mateus 10, 24. A irmã Sarita. A minha filha é Sara. A irmã é Sarita. Irmã Sarita 10, 24. Alguém pode ler então. Mateus 23, 11. Tá. Mateus 23, 11. Mas o maior dentre vós será vosso servo. Mas o maior dentre vós será vosso servo. Amém. João 12, 26.
Se alguém me serve, 12:26, né? 12:26, isso. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. O meu Pai honra. Marcos 10, 42 e 45. Quem me serve deve me seguir. Jesus os chamou e disse: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem autoridade sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. 44. E quem quiser ser o primeiro deverá ser servo de todos. 45. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Nem o Filho do Homem veio para ser servido. Lucas 22, 27. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa, pois no meio de vós eu sou como quem serve. E 10, 24. Sabe? Não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Amém. Eu acho que o próximo versículo diz, né? Basta ao discípulo ser... pode continuar, irmão. Basta ao discípulo ser como seu mestre, Amém. e ao servo como seu senhor. E serve como seu Senhor. E como era o nosso Senhor? Volta aí, irmão. Marcos 10, 45. Por favor. 10, Isso. Marcos 10, Não, 45. desculpa, é Lucas 22, 27. Lucas 22, 27. Então, o que a irmã Sarita leu diz assim, que basta o discípulo ser como seu mestre. E como era o nosso mestre? Como é que ele servia a Deus? Aí aqui diz, pois quem é maior, o que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa? Quem é maior? É o que está à mesa. Eu, porém, Jesus disse, eu, porém, estou entre vocês como quem Serve. Aí eu quero fazer uma pergunta para nós. Como é que nós estamos entre os irmãos? Como aquele que está sendo servido? Ou como aquele que está servindo? O que é que você acha? Você é alguém que está sempre sendo servido pelos santos? Sempre aguardando ser servido, visitado, ajudado, de qualquer maneira, seja espiritual, seja as questões materiais também, que nós temos necessidades também materiais. Você sempre é aquele que está sendo beneficiado, e não é que a gente não deva ser servido, porque tem muitas pessoas que são orgulhosas e não se permitem ser servidas. Mas o Senhor é aquele que está entre nós como aquele que serve. Ele é o nosso padrão. Ele é a nossa vara de medir. Ele é o varão perfeito, da qual todos os santos, né, como fala lá em Efésios, capítulo 4, até que todos cheguemos. Onde nós temos que chegar nessa carreira que eu estava falando? Qual é o fim dela? É a varonilidade, é a estatura do varão perfeito. E esse varão perfeito é aquele que serve. Então, nós temos uma pergunta, né? Como nós estamos entre os irmãos? Como aqueles que são servidos, ou sempre servidos, porque também nós somos servidos, claro, nós servimos uns aos outros, devemos servir uns aos outros. Mas não devemos sempre ser aqueles que estão sendo servidos.
Nós devemos servir, porque tem uma frase lá no Exército Brasileiro que diz assim: quem não vive para servir, não serve para viver. Então o Senhor nos salvou para quê? Nós fomos livres dos ídolos, como diz lá em Tessalonicenses, para servirmos ao Deus vivo e verdadeiro. Nós antes, a maioria de nós, servíamos aos ídolos mútuos. Mas agora nós fomos chamados para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Aí, quero então, de uma maneira mais prática, falar sobre essa questão do nosso serviço na casa de Deus, da nossa cooperação na edificação dos santos, né? Em Romanos capítulo 12, eu queria ler com os irmãos. Claro que nós, como crentes, já, como diz o irmão, nós somos já velhos. A maioria de nós somos crentes velhos na fé, experientes na caminhada, né? Nós já ouvimos muito sobre essa palavra, mas a gente tem que estar sempre, irmãos, né? Trazendo à memória essas coisas, nos apegando a essa palavra, porque é fácil. Por que a gente precisa se reunir toda semana, sempre estar junto? Porque nós temos facilidade de esquecer. O partir do pão, o Senhor disse: por que o Senhor estabeleceu o partir do pão? Porque a igreja se reúne para partir o pão, a ceia do Senhor, para lembrar do Senhor. É como um memorial. Tem símbolos, porque é uma maneira didática de Deus fixar isso em nossas memórias. O povo de Israel tinha muito isso na antiga aliança, né? Eles colocavam pedras, né? Ali no rio, quando eles atravessaram o Rio Jordão, colocaram 12 pedras representando cada tribo. Era um memorial, porque nós temos facilidade de esquecermos. Então é uma maneira didática de Deus lidar com o seu povo, irmãos. Então o Senhor quer nos ajudar a estar sempre lembrando dessas verdades. Por isso que nós temos que nos reunir, estar junto. Atos 2,42, os discípulos, os que creram, estavam sempre, todos os dias, irmãos. Eles perseveravam em 4 coisas: na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. A vida cristã precisa desses 4 elementos. Precisamos da comunhão dos apóstolos, a doutrina dos apóstolos, melhor dizendo, doutrina, ensinamento dos apóstolos. O que é que os apóstolos ensinavam? Qual é a doutrina dos apóstolos? É os ensinos de Jesus. Mateus 28, 19 e 20. Ide, portanto, fazer discípulos das nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os, doutrina, ensino, a guardar o quê? Todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Ele deu essa ordem para os 12, e esses 12 falavam para a comunidade, e a comunidade cristã, ali em Jerusalém no caso, perseveravam nesses ensinamentos, que eram dos apóstolos que receberam do Senhor Jesus. E o que é que nós temos que perseverar? Em que doutrina dos apóstolos? Hebreus capítulo 1, versículo 1 diz que Deus outrora, falando de várias maneiras, pelos profetas, agora vos fala pelo Filho. Então tudo que o Senhor Jesus falou é a doutrina que nós devemos perseverar. E Ele passou para os apóstolos e nós perseveramos como discípulos também do Senhor Jesus. E Paulo, no capítulo 2 de Romanos, ele faz um rogo, uma súplica a todos nós, irmãos. Ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, né? É o 12:1. Então, portanto, irmãos, peço, suplico, tem versões que diz suplico, rogo, pelas misericórdias de Deus, que ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Vamos
na medida, irmão, eu não perguntei quanto tempo eu tenho aqui, mas o irmão sinaliza, tá, irmão? Aí, sinaliza aí. Estou aqui em sugestão aos irmãos. Mas eu queria falar um pouquinho desse versículo 1 para a gente, pouco a pouco, né? Quando Paulo faz esse rolo, né? Aqui ele já apresentou a nossa situação lá no mundo, porque o livro de Romanos ele vai crescendo, irmãos. Nós saímos, ele começa apresentando o homem no seu estado pecaminoso, caído. E aí que esse homem depois é justificado pela fé em Cristo, esse homem ele é conformado, né? Mostra ali em Romanos 8, 29, que ele vai sendo conformado à imagem de Cristo, porque esse é o propósito de Deus, nos conformar. Você tem uma forma, as irmãs que fazem bolo, se você quiser uma forma no formato de coração, você vai pegar o quê? Uma forma com formato de coração. Você pega aquela massa e condiciona ela àquela forma, que aquela massa vai tomar o formato daquela forma. É isso que Deus está produzindo em nós, a imagem do seu Filho. Ele nos colocou em Cristo e nós vamos tomando pouco a pouco pelo trabalhar do Espírito Santo, aleluia, Amém. a forma de Cristo. Amém. Amém. Ou seja, Deus está reproduzindo a imagem do seu Filho em nós. Aleluia. Ele não quer que você seja o mesmo. Amém. Tem uma brincadeira que alguns irmãos dizem que tem um crente Gabriela, né? Tem uma música lá do mundo que diz, né? Eu nasci assim, vou viver assim, porque eu sou Gabriela. Tem crente que é assim. Mas eu nasci assim? Mas eu sou grosso mesmo? Quem quiser que me aguente? Não, irmãos. Deus quer nos conformar à imagem do seu Filho. Amém. Glória a Deus. Diz que quando os soldados receberam ordem para prender Jesus, que foram prender e não conseguiram, eles disseram assim: ninguém nunca falou como este homem. Paulo diz assim: seja sempre o vosso falar temperado com sal, para transmitir graça aos que o ouvem. Longe de vós toda gritaria. Mas eu sempre falei alto, eu sempre fui grosso, mas eu sempre fui teimoso, eu sou assim, não vou mudar. Não vai? Então o parafuso vai apertar mais, porque Deus vai nos ajustando, irmãos. Esse é o propósito de Deus. O que Deus quer é que você seja parecido com Cristo. Tudo que passar de Cristo, as arestas, Ele vai cortando. Ele diz que ele é a videira verdadeira, nós somos os ramos. E todo ramo que não dá fruto, Ele vai cortando, para que dê mais fruto. Então você está na videira, você é um ramo da videira. Amém. Então tem, como é que chama? Tem até aquela tesoura lá para podar, tesoura de poda. Deus tem uma tesoura de poda para cortar você. Deus vai cortar você. Tem muito gato que fere os outros. É o marido ferindo a esposa ferindo o marido. Aí de vez em quando vem uma tesoura, a gente não sabe por quê. Porque tem que ser podado. Não está parecendo com Cristo, não está reproduzindo Cristo. Aquilo não é a imagem do Filho de Deus. Então a tesoura que poda tem que cortar. Para que pareça com Cristo. Na hora da poda, a árvore fica meio feia, né? Fica meio despeinada, como se fosse um pássaro despeinado, mudando de pena, né? Mas depois a vida vai surgindo. Diz que Deus, lá em Hebreus, diz que Deus nos recebe como filhos. E não há filhos que fiquem sem disciplina. Não há filhos de Deus, né? Tem filhos de pais por aí que não têm disciplina. Mas filho de Deus tem disciplina. Amém. Filho de Deus tem disciplina. Só um raio que sai bem. Por que a gente poda as árvores? Quando a gente poda, vai cortando os galhos, estão atrapalhando, para que o raio do sol, a luz entre e dê fruto. Então, como é importante na poda, como é importante o Senhor trabalhar em nós, para que dê frutos. Amém. Amém. Para dar passagem para a luz entrar, né? Tem muita coisa atrapalhando a luz de Deus. Né? E aí, quando a gente fica sem luz, né? Eu estou deficiente de vitamina D, trabalho em escritório, chego cedo, saio depois que o sol está se pondo, tem que tomar vitamina D. Mas ao expor-se à luz do sol, o próprio organismo produz vitamina. Quando nós nos expomos à presença de Deus, irmãos, o Espírito Santo produz vitamina D.
A vitamina D é D de Deus em você. É a vida de Deus, a vida Zoe de Deus em você. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. E aí então, ele diz assim, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Primeiro que o nosso culto, irmão, não é só nas nossas reuniões, né? Como era na antiga aliança. Né? A gente sabe que hoje, na nova aliança, o Senhor diz que o lugar que nós devemos adorar a Deus não é mais em Jerusalém. Não é mais no Monte Geriazim, lá os samaritanos até hoje cultuam a Deus e sacrificam animais hoje, ainda lá os samaritanos. Mas é em espírito e em verdade. E Deus procura os que assim, né, o adoram. Deus procura, Deus está procurando, Ele continua, a busca dele continua. Ele busca por verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Mas a nossa adoração, nosso culto e o nosso serviço a Deus, que eu quero falar nessa noite, ele é integral. Por isso que esse culto racional, claro que há duas linhas principais de entendimento, mas uma delas diz que esse culto racional, porque a palavra racional, que vem da raiz, que quer dizer lógica, entendimento, é um culto com entendimento. Tudo que nós fazemos, irmãos, precisa ser com entendimento. Por que nos reunimos? Temos que entender. Por que partimos o pão? Temos que entender. Por que é necessário batizar-se nas águas? Temos que entender. Né? Por que isso? Por que nos reunimos assim? Porque a igreja não tem nome. A igreja tem nome, na verdade. O nome da igreja é igreja. Na verdade, o nome da igreja é o nome do Senhor. Nós nos reunimos para dentro do nome do Senhor Jesus. Porque Ele é o cabeça do corpo. Né? E nós glorificamos o cabeça. Ele é o cabeça do corpo. E nós nos sujeitamos ao cabeça. Ao seu, e estamos também ligados uns aos outros, que é o que o texto vai falar. Então, Paulo diz assim, que apresenteis o vosso corpo. Então, o nosso serviço a Deus, no nosso serviço a Deus, há a apresentação do nosso corpo. Ou seja, em outras palavras, você pode servir a Deus com o seu corpo. Ó, já pensou, irmãos? Se você pudesse ficar em casa e só o seu espírito vir para a reunião? Por isso que nós precisamos entender sobre espírito, alma e corpo. 1 Tessalonicenses 5:23. E o Deus da paz nos santifique em tudo. Ó, a santificação tem que ocorrer em 3 áreas da nossa vida. Espírito, que espírito é esse? Espírito com letra minúscula na Bíblia, quando você lê, é o espírito humano. Tá? Esse espírito humano, na regeneração, no novo nascimento, ele estava morto antes. Quando nós cremos no Senhor Jesus, na obra do Senhor Jesus na cruz, esse espírito recebeu o Espírito Santo de Deus, que entrou em nosso espírito humano caído. E esse espírito humano caído, ao receber o Espírito de Deus, ele foi regenerado, recriado. A vida Zoe de Deus, o Zoé de Deus, entrou em nosso espírito. E Paulo diz lá em Efésios 2 que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas recebemos vida. Então você recebeu vida. Imagine a lâmpada, o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, Provérbios 20:27. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor. O que é o Espírito Santo? É o azeite. Quando o azeite é colocado na lâmpada, o que acontece? Luz. Vida. Amém. Novo nascimento. Então aqui fala do corpo. O seu espírito não pode vir para a reunião. Eu não vou para a reunião, vou ficar aqui assistindo o jornal, mas o meu espírito está lá com os irmãos. Não, o seu corpo, você tem que servir a Deus com o seu corpo. Entendeu? Quando você está vindo para a reunião, é estranho falar isso, né? Você está trazendo o seu corpo. Quando você está levantando as mãos, quando está servindo os santos, arrumando as cadeiras, você está servindo a Deus com o seu corpo. Você está apresentando o seu corpo a Deus em sacrifício vivo e santo. E Deus se agrada disso. Quando você vai visitar os irmãos, aquele irmão que não veio para a reunião, quando você está usando as suas mãos como instrumentos de justiça, seja para socorrer os necessitados, ajudar um irmão que talvez
enfermidade na casa dele, e talvez por causa de uma enfermidade ele está impossibilitado, sei lá, de cortar a grama, e você está disponível, claro, você está disponível, aí você diz, Senhor, eu vou lá servir o meu irmão. Você vai, é o seu corpo unido. A Bíblia diz que nós devemos amar a Deus de todo o nosso, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, de todo o nosso coração. Então, o que é a força? E a vitalidade, irmãos. E eu digo a alguns de nós que ainda temos energia. Enquanto você tiver energia, aproveite. Sirva a Deus. Porque tem irmãos que já não têm tantas forças. O espírito dele está pronto. O espírito está sempre pronto, Jesus disse. Mas a carne, né, em certo sentido, também, isso quer dizer isso, é fraca. Porque a nossa carne enfraquece, nós envelhecemos e cada dia vamos ficando limitados. Às vezes aquela disposição que tínhamos de viajar, não temos mais, ou diminui um pouco, ainda temos. Então, com a força que você tem ainda, sirva a Deus, aproveite. Se você disser assim, não, quando eu me aposentar, porque quando a gente é jovem demais, quando é criança, diz, quando eu for mais jovem, eu vou servir a Deus. Aí quando você é jovem, não, quando eu me casar, tiver meus filhos, eu vou servir a Deus. Aí se casa, tem filho, aí, quando eu me aposentar, eu vou ter mais tempo, vou servir a Deus. Aí depois, no fim da vida, não tem mais tantas coisas. O espírita está desejando servir a Deus. Tem muitos irmãos que queriam servir mais a Deus, mas aí vem a limitação do corpo. Então aproveite, sirva a Deus hoje, enquanto você tiver todo ser que respira, né? Louve ao Senhor. Enquanto houver força, sirva a Deus com o seu corpo. Mas ele continua, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Olha aí, agora não é corpo. Agora Deus quer operar a transformação na mente. O que é mente? É alma. A mente faz parte da alma, que é a parte psicológica do homem. A alma, irmãos, ela é a parte psicológica. Olha só. A alma, ela é subdividida em mente, vontade e emoção. A alma é onde você pensa, sente, sentimento e decide. Muitas vezes Deus fala ao nosso espírito, aí eu vou falar depois um pouquinho sobre isso, em nosso espírito, mas a nossa alma ainda não foi convencida. O Senhor ganha a nossa consciência, mas a nossa alma ainda, na verdade assim, a nossa alma não foi ainda, como pode dizer, a nossa vontade ainda não decidiu em fazer a vontade de Deus, porque a decisão está na alma do homem. Por isso que Jesus lá em Mateus 16, 24, ele diz assim, se alguém quiser. O que é quiser? Se alguém querer. Onde está o querer? Está na mente? Está na vontade ou está na emoção? Está onde? Na vontade. O querer é a vontade. Então, se alguém querer, se alguém quiser, se alguém decidir, se alguém quiser, porque a sua vontade precisa decidir. É na alma, não é no espírito. A gente precisa entender. A Bíblia diz que o homem espiritual discerne todas as coisas. A Bíblia diz lá em Hebreus 4,12 que a palavra de Deus é viva e eficaz, é penetrante e mais do que espada de 2 gumes e é apta para... E ela faz o que? Separação de quê? A alma aí. A palavra vem e faz divisão. Quando ela vem assim, você entende. Isso aqui é espírito. Isso aqui é alma. Então você pode estar fazendo coisas na alma e não no espírito. E vice-versa. Porque a palavra vem e te ilumina. Você entende o que é a sua alma querendo fazer coisas, e o que é o espírito humano, que o Espírito Santo está comunicando algo no seu espírito. Então nós temos que ter o discernimento, para que nós possamos servir a Deus. Aí você, por que isso é importante? Porque lá em Romanos 9, Paulo diz assim, bota aí, irmão, Romanos 9, por favor. Irmão, me perdoe, eu falo muito rápido. Os irmãos estão conseguindo acompanhar? Sim. Romanos 9. Os irmãos podem ler. Deus a quem sirvo de todo o coração. Não. Presta
Essa versão não é boa. Bota aí a versão RA. Porque coração é espírito e alma, os dois juntos. Quando fala de coração, une parte do espírito e parte da alma. E a Bíblia revela tudo isso, tem versículos que mostram isso. Tá. Porque Deus, A quem sirvo em meu espírito, ó, porque Deus, a quem sirvo em meu espírito. onde é a adoração a Deus? No espírito. E onde é o serviço a Deus? Mas claro que você também usa o corpo. E também você pode servir a Deus com a sua alma. Vamos ver tudo isso. Eu estou falando de servir a Deus de todo o nosso ser, espírito, alma e corpo. Então, voltando ao versículo 2: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Em outras palavras, irmãos, Deus quer mudar a nossa maneira de pensar. Nós precisamos mudar a nossa maneira de pensar. E como é que nós devemos pensar? De acordo com as Escrituras. Certo? Não é pensar de acordo com esse mundo. Por isso que diz, não vos amoldeis. Por exemplo, né? Há tantos conceitos que o mundo fala lá fora. Por exemplo, o conceito de casamento. O mundo diz, não, casamento é coisa do passado. Né? Casamento não é bom. Né? É melhor juntar, tá? Se der certo, a gente casa. Mas tem gente que nem isso mais pensa. Isso é um conceito do mundo. Mas esse não é o conceito das Escrituras. E se nós temos ainda esse conceito, esse pensamento, essa ideia que o mundo conseguiu estabelecer em nossa mente, quando a luz da palavra de Deus vem, ela vem para transformar esse conceito. Você precisa abandonar o conceito antigo e absorver ou receber essa luz do Espírito Santo que vem pela palavra de Deus. Então a sua mente vai sendo transformada. Quando você, irmãos, sujeita a sua mente à palavra de Deus, aí você diz assim, de maneira prática, irmãos, quando você começa a pensar segundo a vontade de Deus, segundo aquilo que Deus estabeleceu como verdade, você começa a mudar dentro de casa. Por exemplo, um marido que diz assim, eu sou assim, eu não vou mudar, tal. Aí de repente o Senhor diz assim, olha, trata tua esposa como um vaso frágil. Aí você aprendeu toda a vida que não era assim, que você era que mandava e acabou-se e tal. Aí o Senhor vem e te diz que você tem que respeitar a esposa, tem que não provocar a ira dos filhos, porque tem filhos que dizem, meus filhos são rebeldes. Mas às vezes, irmãos, não é nem que são rebeldes, é que a maneira que os pais falam com os filhos provoca a ira do filho. O pai não sabe muitas vezes sentar para ouvir as dificuldades dele. Eles têm dificuldades como nós temos. E às vezes não compreendemos, fazemos exigências, ou colocamos peso sobre eles. E muitas vezes não compreendemos que eles têm dificuldades. Precisam muitas vezes que você sente de ouvido às dificuldades que eles têm. E não é passar a mão em pecado, nada disso. Mas ouvir quais são as dificuldades, que você pode ajudar. Ou você, filho, eu não sei como te ajudar, mas eu posso orar por você. Filho, olha, a palavra parece que fala sobre isso em tal lugar, vamos ler juntos. De repente o Senhor pode nos ajudar aqui, nos dar ajuda. Isso é paciência, isso é apacentar, isso é cuidar, isso é amar. Entendeu? Então, esse conceito que muitas vezes nós trazemos precisa ser transformado. A nossa maneira de pensar, e isso é em todos os aspectos da nossa vida. Se alguém não trabalha, vive, né, de uma maneira, como diz, tem uma expressão lá no Paraná, né? Tô de varde, não faz nada. Ou neném, né? Nem estuda, nem trabalha. Tem a geração neném, né? Nem estuda, nem trabalha. Mas aí vem a palavra de Deus e ensina, né? Que Paulo trabalhou com as próprias mãos. Quem não trabalha não come. E por aí vai. Preguiçoso vai ter com a formiguinha. Então as Escrituras nos falam sobre isso. Então a mente é transformada. Vamos continuar. Vamos falar que nós somos moldados, conformados à imagem do Senhor Cristo. E aí olha que fala, olha a expressão, olha que essa expressão é boa, e não seres conformados com esse mundo. Temos o modo de Cristo e o modo do mundo. Não seres conformados. O mundo tem que ser conformado ao que o mundo está conformado, padronizado. A
aproveitando essa fala do irmão Djalma, a gente pode fazer uma pergunta para nós, refletirmos, irmãos. Nós todos aqui. Porque todos nós aqui sofremos pressão no mundo. Só tem duas formas, né, irmão Djalma? Qual é a forma que nós estamos conformando? E a verdadeira é Cristo. A verdadeira, ele é a verdadeira forma. Qual é a forma que a gente está se conformando? O mundo vai nos pressionando, vem leis que querem nos obrigar a agirmos de acordo contra a palavra de Deus, a pensarmos contra a palavra de Deus. Vem leis, vem gente, vem a sociedade. E cada dia que passa parece que está sendo mais difícil ser cristão, porque a influência cristã está diminuindo e apagando, está exercendo pressão sobre os filhos de Deus. E vai chegar um dia que a gente sabe, né, irmãos, que nós vamos ser perseguidos. Já estamos sendo, de certa maneira, mas de uma maneira sutil, né? Os irmãos podem, como o irmão Djalma tem essa liberdade, os irmãos podem lembrar de um versículo, falar, embora eu já estou aqui tentando finalizar. Então, nós precisamos ser transformados na nossa alma. Irmãos, a transformação. Olha, deixa eu tentar. Porque assim, a gente vai falando, eu quero falar sobre serviço a Deus, mas a gente vai lembrando de outra coisa, o Espírito vai nos lembrando, e eu creio que a gente precisa seguir o Espírito, né? Amém. Às vezes alguém que está aqui precisa ouvir sobre isso. Então, a nossa caminhada cristã, quando é que ela começa? Na regeneração. Quando nós nascemos de novo, nós começamos a carreira cristã. Após o novo nascimento, qual é o próximo passo? Que é o que nós estamos agora, antes da volta do Senhor. Nós estamos na santificação. O Espírito Santo agora está santificando a nossa alma. Porque a salvação foi no Espírito. Mas a alma, nós vivemos, suponhamos que alguém se converteu, suponhamos, a irmã diz que tem 50 anos servindo a Deus. Mas suponhamos que alguém com 50 anos nasceu de novo hoje. O seu espírito foi regenerado. Ele começou a ver o reino de Deus. Mas e a alma dele? Como é que está? Igual. A mente, os conceitos, a maneira que ele criava os filhos, que ele via o casamento, que ele curtia o mundo, ele olhava para o mundo, a concupiscência dos olhos, da carne, a soberba da vida, tudo isso, tá? De repente o Evangelho veio, iluminou ele viu que era um pecador, mas que Jesus Cristo é o Salvador, e se rendeu ao Senhor. Glória, ele está pronto, perfeito? Não. Paulo, que estava caminhando, disse que ainda não alcançou a perfeição. Imagina aquele camarada de 50 anos, atolado no pecado, com a vida toda destruída, os filhos perdidos, a esposa, sabe, cheia de conceitos do mundo, conhecer Jesus hoje, o seu espírito está pronto. Mas a alma foi danificada pelo pecado. Há o Espírito Santo que agora conseguiu entrar no espírito dele. Vai dando vida, vai santificando, de repente uma maneira de vestir, uma maneira de falar, né? Práticas pecaminosas, o Espírito Santo vai trazendo convencimento, vem a palavra, vem a comunhão, os irmãos se aproximando, trazendo a palavra, apacentando, cuidando, ele vai sendo iluminado, ele realmente quer seguir o Senhor, vai deixando de lado a sua vontade, decidindo pela vontade de Deus. Aí está acontecendo a transformação da sua alma. Ele está pouco a pouco, dia a dia, se conformando a essa nova forma. Ele saiu de uma, isso é salvação. O Senhor tirou aquele bolo de massa de uma travessa lá e jogou em outra, que é Cristo. Mas esse processo dura a vida toda, irmãos. Se você viver 100 anos, todo dia o Espírito Santo vai transformando você. Aí você diz, como é que eu vou estar pronto? Vai depender de você. Você pode dizer não, pode dizer sim para o Senhor Jesus. O Senhor vai vir, olha, a maneira que você está falando com seu marido não é correta. Você vai dizer sim ou não é? A maneira que você fala com os seus filhos, a maneira que você está concordando com o pecado daquele homem ali. É o cara de lá, mas é assim, aí você concorda. E você vê que o que ele está falando é contra a palavra de Deus. Entendeu? Então isso vai depender. Tá, esse é o segundo passo, santificação. Ou transformação da alma. Vai mudar, alguns irmãos mudam, de salvação da alma, salvação do espírito, salvação da alma e salvação do corpo. Ou regeneração, muda a nomenclatura. Ou regeneração, santificação e glorificação. Mas em termos simples, salvação do espírito, salvação da alma, mente, vontade e emoção,
e a salvação do corpo, ou glorificação. O que é a salvação do corpo? É o último estágio da vida cristã. É quando Jesus voltar e o seu corpo, se nós tivermos vivos, por exemplo, o nosso corpo ser revestido, aliás, de imortalidade. Isso é a redenção do nosso corpo, é a salvação do nosso corpo, ou a glorificação. Esse é o estágio da vida cristã. E onde nós estamos? Nós estamos no meio da carreira, correndo ainda. Aí vem o irmão, diz uma palavra, você se machuca. Eu não vou mais para a reunião. Você serve ali, mas os irmãos não valorizam. Né? Você marca uma reunião de oração. Tem 50 irmãos na congregação, só vai você. Ninguém foi. Ninguém está nem aí. Ou talvez não puderam ir mesmo. Né? Difícil, 50 não poderiam, mas tudo bem. Aí você fica triste, aí não vou mais reunir, porque os irmãos não estão interessados. Mas aí o Espírito Santo, eu te perdoei. Eu tenho sido paciente com você durante esse tempo. Seja com seus irmãos. Persevere. Eles não foram na próxima, junte de novo, tente juntar de novo. Aí na outra vai um. Aí você já tem menos um. O Senhor disse que tiver 2 ou 3, aí tem 2. Então Jesus está aqui. Vamos orar. Vamos orar pelos irmãos que não vieram. Tá? E aí o Senhor vai encorajando. Mas tem isso, irmão, na vida cristã. Tem dia que você levanta louco para orar, com aquela vontade de orar. Tem dia, irmão, que você vai dormir crente e acorda incrédulo. Não, tem dia, irmão, que você acorda e parece que você não crê em nada. Você já acorda até nervoso, você não sabe o porquê. Às vezes vem dados inflamados do maligno. Às vezes a pressão da vida, a esposa já reclamou na noite anterior porque estava faltando feijão e arroz. E você ou compra o arroz ou paga a energia elétrica e você fica naquela dúvida. E aí você já esquece do Senhor, que Ele é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, que está escrito: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pelas orações e pelas súplicas, com ações de graças, e o Deus da paz será convosco. E Ele prometeu, e é fé. Senhor, está faltando, Senhor, mas está faltando o arroz e o feijão, mas não vai faltar a oração, não vai faltar ações de graça, Senhor. Eu te louvo, porque está escrito ainda que a figueira não floresça, nem a videira dê o seu fruto, eu porém me alegrarei no Deus da minha salvação. E aí você vai pegando as escrituras, promessas de Deus, vai orando aquelas verdades, o seu coração vai enchendo de fé. E aí, em vez de Deus encontrar lábios ingratos, murmurantes, Deus vai encontrar um coração cheio de gratidão. Amém. E sabe o que vai acontecer, irmão? Deus vai abençoar você. E se não abençoar, continue adorando o Senhor, porque Ele é Deus. Ele continua sendo Deus. Porque pela graça, versículo 3, que me foi dada. Irmão, mas quantos minutinhos eu tenho? 7 horas, né? 7? Pronto, é 7 horas. 7:15. Porque pela graça que me foi dada, versículo 3 do capítulo 12, tá? Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, nesse serviço a Deus, nessa vida de comunhão da igreja, cada um, irmãos, recebeu de Deus uma parte, uma medida de fé que você tem que caminhar, que você recebeu de Deus para repartir com outros, algo de Deus. Nós temos, quando Paulo, eu não me lembro qual livro agora, irmão, mas Paulo fala assim, não sei se foi em Tessalonicenses, que ele fala sobre visitar uma certa igreja, e ele fala sobre comunicar algum dom espiritual. Quando nós vamos estar com os irmãos, nós temos algo da parte de Deus, porque temos os tesouros de Cristo em nós, né? E temos algo a comunicar. Talvez seja uma palavra de refrigério. Nós precisamos, irmãos, ser aqueles que refrigeram. Olha, esse ventilador está ligado ali, está refrigerando a gente. Porque às vezes no deserto dessa vida algum irmão está cansado, o calor do deserto, das lutas, das tribulações, deixa o irmão afadigado. Ele teve contato com esse mundo. Você lembra que a Bíblia fala
que Jesus lavou os pés dos discípulos. Sabe por quê? Em figura, naquela época, e até hoje eu creio que, não sei se hoje alguns povos ainda praticam isso, né? Mas como eles andavam de chinelo, de sandálias, andavam no meio do deserto, quando alguém, você recebia alguém na sua casa, suponhamos hoje, né, Mira? Eu chegasse com o ânsia numa viagem do deserto, a gente ia chegar todo sujo com a poeira do deserto. Aí, o que era ser bem recebido? Era os anfitriões daquela casa, você sentar na cadeira e lavar os seus pés. Isso era as boas-vindas. Isso é uma figura para nós, porque, irmãos, imagine que nós estamos nesse mundo, nós ainda caminhamos. Lembra que Pedro disse para Jesus, quando o Senhor Jesus foi lavar os pés de Pedro, Pedro disse assim: não, Senhor, eu quero que o Senhor lave meus pés. Aí o Senhor disse: se eu não lavar os teus pés, tu não tens parte comigo no reino de Deus. Não, Senhor, então lava a cabeça, lave tudo, Senhor, porque... O que queres... Fala. Então, o que quer dizer lavar os pés? Aí o Senhor disse, desculpa, aí o Senhor disse assim, aqui aqueles que já foram lavados não precisavam lavar senão somente os pés. Porque nós já nascemos de novo, nós já fomos lavados. Amém. Nós já fomos lavados, irmãos. Mas os nossos pés ainda precisam ser limpos. O que quer dizer isso? Porque embora lavados, nós ainda caminhamos e nos sujamos com a poeira do mundo. Sim. E às vezes você sai de casa, você até mesmo orou, leu a palavra e foi trabalhar, e o mundo exerceu tanta pressão sobre você, você tocou em tantas coisas mortas, que você foi mortificado durante o dia, de um sentido negativo. E você parece que até mesmo para orar, você vai para uma reunião depois do dia de trabalho, e para orar parece que você tem aquele carro velho que não pega, sabe? Que está com a bateria falhando. Você está como se tem um invólucro, como é que chama? É adesivado ali, tem alguma coisa ali que você não consegue tocar o Senhor. Aí vem um irmão, traz uma palavra, ou toca um hino, Amém. ou faz uma oração. Sim, sim. E aquilo ali é como se fosse uma água nos teus pés, se lavando da sujeira do mundo. Amém. E você é renovado. Glória a Nós Deus. precisamos desse ministério, irmãos, de refrigerar os outros, de refrigerar os santos. Por isso que você precisa ir ao Senhor todos os dias. Não só pela sua vida espiritual, mas para que os santos tenham alegria, refrigério, sejam consolados. Amém. Então Deus deu uma medida a cada um de nós. Aí no versículo 4 diz assim, porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Né? Então, o Senhor aqui começa a falar então da nossa função. O que é servir a Deus? É servir os santos. É servir até mesmo servir os homens. No sentido de que, você lembra que quando o Senhor disse assim, vinde benditos de meu Pai, para o reino que você está preparado, porque eu tive sede e me deste de comer, eu tive fome e me deste de comer, eu estive preso e me visitaste. Aí aqueles disseram assim, Senhor, mas quando foi que nós fizemos? Ao Senhor, quando você fez um dos meus pequeninos. Então, o que é servir a Deus? Olha, essas pessoas que disseram isso para o Senhor, elas não visitaram o Senhor Jesus na prisão. Elas não deram de beber à pessoa do Senhor Jesus. Ela deu a um dos pequeninos do Senhor. Então, quando nós servimos os santos, nós estamos servindo Jesus. Amém. Quando Saulo estava no caminho de Damasco para prender aqueles que invocavam o nome do Senhor, o Senhor Jesus apareceu e Saulo disse, quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas Jesus, agora eu vou falar na visão de Paulo, né? Para Saulo, Jesus era um defunto, ele tinha morrido. Como é que ele estava perseguindo? Ele não estava perseguindo Jesus, porque na visão de Saulo, Jesus estava morto. Paulo estava perseguindo os seguidores de Jesus, aqueles que invocavam o Jesus, e que diziam que ele tinha ressuscitado. Mas Jesus disse, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Então, perseguir aos discípulos, aos crentes, aos filhos de Deus, é igual a perseguir Jesus, porque aqueles discípulos eram membros do corpo de Cristo. Olha como é séria essa questão do corpo de Cristo, irmão. Quando nós falamos mal de um irmão,
nós estamos falando mal da lei, falando mal do próprio Cristo. Porque ele é membro, nós somos membros uns dos outros. Porque assim como no seu corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Então nós não somos apenas membros do corpo de Cristo, universal de Cristo, mas membros uns dos outros. Veja que isso aqui é mais próximo. Fala de relacionamento, irmãos. Nós, como Assembleia, temos que ter relacionamento. Nós precisamos conhecer uns aos outros. Irmão, para essa mão aqui fazer um movimento, ela precisa do antebraço. Para eu pegar esse copo com água, todo o corpo tem que... Todo membro tem que cooperar um com o outro para fazer esse movimento. A gente não pensa nisso, isso é tão normal, isso é tão orgânico, e precisa ser assim conosco. O irmão marcou uma reunião de oração, todos... vou pegar um copo d'água para tomar água. Ó, todo o corpo foi. Sabe o que é isso? É relacionamento. Aqui está todo mundo. Todos os membros estão em harmonia, pensando a mesma coisa, facilitando um ao outro, para que aquela hora que a cabeça deu de pegar aquele copo com água, seja executado. Então o Senhor deu a ordem, e nós, porque nos relacionamos uns com os outros, a vida circula em cada membro, a vida de Deus, não encontra obstáculo, há um fluir do Espírito Santo, nós temos alegria, nós nos relacionamos, nós temos comunhão uns com os outros, nós temos proximidade, conhecemos, nós precisamos conhecer a vida dos irmãos. Por exemplo, você vai trazer uma palavra para os irmãos. Você vai dar uma palavra, não, irmão, né? Por inspiração do Espírito Santo. Amém. O Espírito Santo pode fazer isso. Mas Paulo conhecia os irmãos. Veja lá o final da carta de Romanos, capítulo 16. Ele conhecia a casa dos irmãos, a casa de Onesíforo, a casa da Trifena da Trifosa. Né? Aí, tem vários irmãos que ele cita ali. A mãe do Rufo, que também é minha mãe. Olha, relacionamento. Paulo não chegava ali, não, irmão, e não conhecia os irmãos. E quando ele escreve a carta, ele conhece, olha, foi informado da casa de Cloe, que está tendo divisão entre vocês. Ele conhecia, irmãos, ele conhecia a casa de Cloe. Eu não sei nem quem é esse Cloe, mas ele conhecia. Ele frequentava a casa de Cloe, e os irmãos de Cloe, olha, Paulo, está tendo problema aqui. Uns estão dizendo que é de Cristo, que outro é de tal, o Apolo, de Pedro, de Cefas. Então ele tinha relacionamento, irmão. Nós temos que ter relacionamento. Porque a palavra, por exemplo, de repente os irmãos aqui estão frios. E se os irmãos estão frios, um exemplo. Vocês estão precisando de vitamina D. Aí vem alguém e traz vitamina C. Porque não conhece a necessidade de vocês. Mas se nós conhecemos a necessidade uns dos outros, quando nós formos visitar os irmãos, nós vamos poder suprir aquela deficiência que eles têm. Um espírito de amor, oração, né? Sabendo o momento certo, a palavra certa. Então nós precisamos conhecer uns aos outros, relacionamento. Menos uns dos outros. Talvez tenha um irmão passando necessidade, não possa suprir, mas chama um outro. Né? Para isso, irmão, a igreja tem que colocar, trazer a necessidade dos santos. Quem está a trazer? Esse relacionamento é nós trazendo, precisamos, né? Sim, apresentar, desculpa, apresentar. Muito bom isso que o irmão João falou. Por quê, irmãos? Muito bom, de maneira prática. Porque às vezes a nossa vida está escondida. Os irmãos não conhecem as nossas dificuldades. Nós não abrimos as nossas vidas. Nós temos uma vida, eu falei domingo para os irmãos, que existe uma diferença de individualidade para individualismo. Individualidade é o quê? É que Deus, irmãos, o irmão Emanuel, ele tem um jeito de ser, uma personalidade. Talvez ele seja muito rápido, vamos supor, e a esposa é um pouquinho mais lenta. Entendeu? Mas Deus não vai tirar isso dele. Mas Deus colocou duas pessoas juntas diferentes, porque o irmão que é rápido, às vezes precisa ser lento, a esposa vai ajudar ele, quando ele precisar ser lento. E às vezes a irmã é lenta e às vezes precisa ser rápida,
Ele que é rápido vai ajudar ela, vai equilibrar. Um vai equilibrar o outro. Então Deus não vai anular a nossa individualidade. O meu jeito de falar, né? Aqui eu estou até mais contigo, não vai lá, às vezes dá uns pulinhos, meio pentecostal, tal, né? Mas aqui eu não quero assustar os irmãos. E aí eu também preciso aprender. Né? Eu também preciso aprender a me conter. Né? Suportar a minha loucura, Paulo disse. Mas, irmãos, o que é individualismo? É você viver só. Diz lá em Provérbios que o solitário procura o seu próprio interesse. A gente não quer que os irmãos saibam os nossos pecados. E tem que saber, irmãos. Se o teu problema é só com Deus, amém. Mas isso pode danificar a Assembleia, dependendo do que for. E a Bíblia diz assim: confessai os vossos pecados uns aos outros para seres curados. Claro que eu não vou chegar aqui e dizer, irmão, eu pequei ontem, assim. Oh, meu Deus do céu, irmão, pare. Não, vou procurar um irmão que até possa me ajudar. Aí eu vou discernir que tem um irmão que tem mais maturidade. Porque se de repente um irmão souber do meu pecado, ele pode desistir de seguir o Senhor. O irmão vai, ele pecou, oh, meu Deus, vai embora. Escândalo. Eu pego, irmão, não sei se vocês vão ser escandalizados com isso. Porque aquele que diz que não tem pecado é um mentiroso. E eu não quero, pelo menos, que o pecado é mentira, né? Posso ter outros pecados, mas o de mentiroso, porque os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Mas o que eu quero dizer, irmãos, então, que individualismo, nós precisamos relacionar uns com os outros. Nós precisamos conhecer. Nós precisamos conhecer quem é a irmã Sarita. Não é, irmã Sarita? Vamos tomar um café lá na casa da irmã Sarita. Leva um pãozinho, leva um leite para cooperar. Marca um café. Vocês vão sentar, vão ter comunhão. Ô, irmão, como você conheceu o seu? Como foi? É seu esposo? Como é o nome do irmão? Valdir. Eu gosto, quando eu vou com a minha esposa e com minhas filhas na casa de um casal, dizer, para perguntar a eles, como vocês se conheceram? E elas gostam de ouvir. Porque às vezes acontecem mistérios, né? Tipo assim, aconteceu coisas, dificuldades, e elas veem o agir do Senhor, como o Senhor aproximou. Claro, elas são jovens, elas querem se casar, elas querem aprender, elas têm que aprender com os mais velhos, principalmente como é que vocês conseguiram viver 50 anos casados? Nossos filhos precisam da comunhão, os nossos jovens precisam ouvir os mais velhos, porque é com os mais velhos que eles precisam aprender, irmãos. É conosco que somos mais velhos e experientes, e não com o coleguinha da escola. É conosco, mas a gente precisa sentar. E na casa dos irmãos, chama os filhos para ir. Vai tomar um cafezinho, chama os teus filhos. Eles vão vir, talvez no início não vai querer muito, mas depois o irmão chega assim. Tem entre nós alguns irmãos que tem tanta graça. Um irmão, tem uns 70 anos. Ele vai fazer trilha. As minhas filhas foram uma vez com ele e com as netas dele. Foram fazer trilha e elas amam estar com esse irmão alegre, chama trilha. Às vezes fica assim, por que os nossos filhos não estão aqui, nossos netos? Mas às vezes nós somos muito fechados. Temos que abrir, vamos passear com ele, toma um sorvete, chama os irmãos, vamos ali tomar um sorvete. Eles querem dizer tomar um sorvete, e ali tomando sorvete, você compartilha a palavra, vai ter uma conversa, e a palavra, e eles vão vendo a vida dos irmãos, a experiência que vocês tiveram. E o Senhor pode usar essa situação para alcançá-los. Amém. Irmão, eu vou continuar aqui, rapidinho, para terminar. Então, porque assim como no socorro, versículo 4, versículo 5. Assim também nós, conquanto o mundo, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Então, relacionamento. Precisamos nos relacionar. Quando nos relacionamos, quando frequentamos a casa uns dos outros, começamos a nos aproximar dos irmãos, o que acontece? Você vai ver as necessidades dos irmãos. Às vezes você vê necessidades físicas, tipo assim, o irmão precisa de um remédio, às vezes o irmão está doente e não sabe como cuidar daquela saúde, você tem uma experiência, você sabe até de um chá. Irmãos, isso é servir os irmãos. Às vezes o irmão está deitado numa cama, tem um dia que talvez não tenha ninguém que faça uma comida, você vai lá servir e fazer uma comida para ele. Né? As irmãs, como o marido, pode ir lá, de repente fazer uma comida, ou uma irmã está indo, a irmã vai lá, faz uma comida, um lanchinho, uma sopa. Isso é servir os santos. Aí você diz, isso é tão simples, né, irmão? Mas é simples, irmãos. Servir o Senhor é simples. Né? Uma vez eu fui com o irmão na casa da minha mãe, minha mãe morava em outro bairro, lá em Curitiba, e eu fui com um irmão Jorge, né? Alguns irmãos conhecem. E eu disse para minha mãe, já era 11 horas, mãe, eu estou indo aí com o irmão, sabe que ele pode almoçar aí? Ela disse assim, meu filho, eu não fiz nem feijão ainda, que a panela de pressão quebrou, estragou. Aí o irmão Jorge ouviu. Ele disse, irmão, vamos passar na loja, vamos comprar. Eu pago a metade, você paga a metade.
E esse é o motivo pelo qual a gente veio aqui e a gente não sabia, para suprir essa necessidade. Irmão, aquilo ali, porque para mim, era tipo assim, uma besteira. Mas o irmão, não, ele veio, puxa, Senhor, foi para isso que a gente veio aqui. Ele sabia. Aí não precisa de uma panela de pressão. Aí você diz, uma panela de pressão, mas irmão, qual era a necessidade da irmã? Às vezes é os 5 pães e 2 peixes. Às vezes a gente quer, uma vez o irmão estava no carro dirigindo, levando 2 pessoas que tinha encontrado na rua para essas casas de recuperação. E ele estava orando, Senhor, qual é o meu dom? Qual é o meu ministério, Senhor? Aí quando ele olhou lá no retrovisor, né? Aqui, interno, ele olhando para as 2 pessoas, aí lá, Senhor, eu entendi. Esse é o meu dom. É socorrer os necessitados na rua. Então a gente precisa saber qual é o nosso dom, irmão. Amém. Tem o dom da misericórdia. Sabe qual é o dom da misericórdia? Tem aquele irmão, por exemplo, um exemplo. Tem aquele irmão que todo mundo desiste dele. Todo mundo já tentou. Tentou. O camarada não mudou. Mas Deus coloca em você um sentimento de misericórdia para não deixar de orar por ele. Talvez visitar de vez em quando. Mas todo mundo está dizendo que aquele camarada não vai dar certo. E um dia ele vai dar certo. Porque alguém teve misericórdia e não desistiu dele. Isso é um dom da misericórdia. Hospitalidade. Eu estou adiantando, irmãos, aqui, né? Olha aqui que ele diz assim: tendo, porém, versículo 6, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, o que é ministério, irmãos? É serviço. O que é dom? Dom é a habilidade que Deus deu a cada um de Deus. Qual a diferença de ministério para dom? Porque dom é a habilidade que Deus deu. E o ministério é quando você vai lá e ministra aquele dom. Quando você, como é que eu posso dizer? Dispensa aquele dom. Você ministra, ministério é serviço, quando você pega aquele dom e serve com ele ao outro. Isso é um ministério. Em outras palavras, quanto mais você exercita o teu dom, mais ele se torna o teu ministério, o teu serviço na casa de Deus. Alguém que exerceu tanta hospitalidade que ele é conhecido como o irmão que hospeda, porque já é o ministério dele. Vem sempre irmão de fora e está hospedando, está sempre hospedando. Né, irmã Isolda? Está sempre hospedando. E ele vai aperfeiçoando aquele dom. Quando tem necessidade, achamos irmãos ali. Isso não quer dizer que outros não possam hospedar. Mas a irmã Isolda, o irmão Evilásio, né, o irmão Bira, a irmã Solange, se esse é o dom deles, eles vão exercitando e cada vez vão ficando melhores, né? Mas até que os irmãos querem nem voltar das casas, né? É tão bom você servir para os irmãos, mas ele, às vezes precisa ir para outra casa, para outros irmãos terem comunhão, também desfrutar daquela visita, né? Diferentes dons segundo a graça que nos foi dada, certo? Esse ministério, dediquemos ao ministério, ou que ensina, esmere-se em fazê-lo. Ensinar, irmãos, quem ensina tem que fazer pesquisa. O que é graça? Aí ele vai estudar. O que é que João Calvino falava de graça? O que é que fulano de tal falava? O que é que Lutero pensava? O que é que os pais da igreja pensavam? Aí tem irmãos que vão profundo, né? O que é graça no grego? Igreja no grego, é eclesia, assembleia dos chamados. Aí ele vai se esmerar, estudar, buscar o significado da palavra, né? Como aplicar isso à assembleia? Ele vai, por quê? Porque é o dom que o Senhor deu a ele. Aí Paulo diz assim, que ensina, né? 8. Ou que exorta, faça-o com dedicação, exortar os santos. Sabe o que é exortar, irmão? Não é brigar com os irmãos. Irmão, quando você vê um irmão arrumou as cadeiras, irmão, muito obrigado. Né? Tem um irmão que, por exemplo, irmãos, lá tem um irmão que na reunião de oração ele está sempre presente. Né? Irmão, nós temos que encorajar esses irmãos. Estão sempre à nossa frente, sempre perseverando. Como é que você exorta eles? É você, irmão, continue fazendo isso. Nós precisamos do teu serviço. Você tem nos ajudado. Isso é exortação. Também pode ter o sentido de admoestação. Irmão, olha, não é bom o que você está fazendo. Se você continuar fazendo assim, você vai prejudicar os irmãos. Irmão, a palavra fala assim, assim, assim. Isso também é exortação, admoestação. Amém. Faça com dedicação. Que contribuir as nossas ofertas. Né? Que as nossas ofertas servem para suprir a necessidade da Assembleia.
a luz para pagar, ofertas, para ofertar para o irmão que está necessitado, às vezes que está doente, né? Nós temos lá algumas situações que os irmãos tiram da caixinha das gasofiláceas para suprir a necessidade de alguns irmãos, né? Então nós temos que ter essa liberalidade de ofertar ao Senhor. O que preside com diligência a questão de governo. Tem irmãos que são bons, né, em administrar coisas, né? Tem irmãos que são bons em servir, fazer comida para servir os santos, como os diáconos que foram levantados lá em Atos 6. São irmãos que sabem lidar com coisas práticas, né? Vai ter um evento, tem irmãos que sabem presidir, organizar essas coisas. Eles sabem, cada irmão, irmão, vou chamar a irmã para fazer decoração, porque ela é boa nisso. Vou chamar aquela outra para fazer comida. Então são irmãos que têm esse dom da presidência, de presidir. Nós precisamos valorizar cada serviço, cada um no seu devido lugar. Se você não é aquele que preside, não tenta ter palpite. Os irmãos arrumaram dessa maneira. Irmão, você nem veio, nem chegou cedo, você não fez nada, ainda vai reclamar do irmão que veio. Talvez não ficou no teu agrado, é verdade. Talvez ele esteja sendo aperfeiçoado. Mas coragem, irmão, para o irmão não desistir. Às vezes o irmão está tão bom coração, aí você joga uma palavra, né, torpe, e pode servir de tropeço, ele pode até desistir. E o Senhor vai cobrar isso da gente naquele dia. Aqueles que desistiram por uma pedra de tropeço que nós lançamos. O Senhor diz isso na palavra. O que preside com diligência. Vou terminar aqui, irmãos. E quem exerce misericórdia com alegria. Por que com alegria? Porque você pode estar exercendo misericórdia e de repente você dizer assim, mas de novo? Eu fui lá, eu já fiz isso. Aí começa a dar uma lista do que você já fez pela pessoa. E às vezes pior, diz até na cara dela, que fez tudo aquilo por ela e ela não mudou. Tem que ser com alegria. Faça com alegria. Não faça por obrigação. Aí por isso que no versículo seguinte ele diz assim, o amor, né? O amor seja não fugir, aborrecer o mal e apegar-vos ao bem. Então, irmãos, eu sei que às vezes eu sou, como disse hoje, né, irmã? Eu arrudei muito, eu sou muito prolixo, falo de muitas coisas ao mesmo tempo. Mas para fazer um pequeno resumo, servir a Deus com alegria. Servir a Deus com os dons que Ele nos deu. Conhecermos as necessidades uns dos outros, para que a gente possa servir bem aos irmãos. Servir de acordo com a necessidade uns dos outros. Conhecer, a gente quando conhece o nosso próprio corpo, a gente sabe, o Senhor diz lá no Evangelho, que nós sabemos o que nós necessitamos. Deus sabe o que nós necessitamos, né? Então você não sabe o que você necessita? Você não conhece o seu corpo? Você não sabe onde dói? Olha, você sabe onde dói quando você tem uma dor. O meu dente está doendo. E você vai cuidar do seu dente. Você sabe onde está doendo aqui? Tem algum lugar entre essas famílias que tem alguma coisa que pode estar doendo. Nós não somos um corpo, você precisa conhecer onde está doendo. Você saber o que vai precisar usar para sanar aquela dificuldade, aquela ferida. Isso é o corpo de Cristo. E só para finalizar, o irmão Atmani disse que a gente fala muito do corpo de Cristo, irmãos. Mas o corpo de Cristo não pode ser apenas uma doutrina que nós ouvimos e achamos muito lindo. Não. Ele é prático. Ele falou que alguém pode ter uma perna mecânica, né? Antigamente era de pau, mas hoje tem uma perna mecânica, uma prótese, né? Prótese. Mas se eu tenho uma prótese, uma perna, eu pegar uma agulha e enfiar nessa perna de prótese, eu vou sentir dor? Aí eu pergunto, quando é que nós sabemos que realmente nós vimos o corpo de Cristo, estamos ligados uns aos outros, a tal ponto que nós não apenas dizer, mas temos a experiência de sermos, temos a realidade de sermos o corpo de Cristo. É quando sentimos a dor do outro. Amém? Amém. Amém. Sabe, irmão, nós precisamos sentir a dor dos irmãos. Irmãos que têm dificuldades, está tendo com os filhos, outros com o marido, outros financeira, outros não têm direção, outros às vezes estão equivocados em alguma doutrina. E nós precisamos com a palavra, com amor.
E sempre, se possível, de 2 em 2, ter comunhão com os irmãos. Se você não pode ir, às vezes não tem experiência, claro que aí Paulo diz, não pense de si mesmo acima, né? Assim, pense com moderação, porque às vezes eu posso achar que eu sou capaz. Não, nós temos que reconhecer que às vezes, poxa Senhor, como é que eu vou visitar aquele irmão? Não sei o que eu vou falar. Olha, mas tem irmãos mais experientes, mais maduros. Diga assim para ele, irmão, eu estou disponível, irmão, no tal dia. Se você quiser fazer alguma visita, eu quero estar junto com você. E aí você vai ver como é que o irmão age, como é que o irmão entra, como é que o irmão sai. Você vai aprender com o irmão. E aí todos nós vamos ser aperfeiçoados no serviço a Deus. Amém? Louvado seja Deus. Pai, nós te damos graças pela tua palavra, porque ela é a verdade. Obrigado porque o Senhor tem nos ensinado a como viver a vida da igreja de uma maneira saudável, como cuidar uns dos outros. Senhor, dá-nos a realidade que tua palavra diz que somos membros uns dos outros. Senhor, também abençoe os irmãos nesta Assembleia, abençoe as famílias, abençoe o caminhar dos irmãos, que os irmãos possam avançar, perseverar, que o Senhor mesmo possa ensiná-los através do teu Espírito, Senhor, a exercer os seus dons, cada um, pouco a pouco, buscar saber qual é o seu dom e se dispor ao Senhor, a servir o Senhor, a sair de todo individualismo para uma vida coletiva, para uma vida saudável, para edificar uns aos outros, para um amor mútuo, que os irmãos possam crescer em amor, que os irmãos possam crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus.